Gênesis, capítulo 3, versículo 23. Nós vamos falar, então, sobre o tema Reinicie a Sua Vida. Estará aparecendo para você aí o slide, e aonde nós colocamos aí uma imagem bem impactante sobre aquilo que nós temos como destino final, né? Então, todos nós, como seres humanos, nós estamos rodeados aí pelas situações, e uma coisa que é certa neste mundo é que nós iremos morrer, a não ser que Jesus Cristo venha e leve a sua igreja e nós não tenhamos essa experiência da morte. Mas é algo natural se a gente for parar para pensar na natureza, né? Então, reinicie a sua vida. E aí você vê aí no quadradinho aí, na feição aí do nosso personagem, está ali, ocorreu um erro e você precisa ser reiniciado. E quando acontece um erro, você precisa retomar aonde você estava, retomar, sair do erro e voltar para iniciar novamente. E o texto base para essa mensagem, como eu disse, é Gênesis 3:23. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. Na outra versão aqui, que eu tenho aqui na minha mão, diz o seguinte: por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. Interessante que ali tinha acabado de acontecer a queda do ser humano, aonde ele tinha caído em desobediência ao Senhor. Esse não é o nosso foco dessa mensagem. Eu não vou aqui trazer o contexto do nosso texto aqui, pois é sabido de muitas pessoas, é sabido de todos. Se não, você leia o capítulo 3 e o capítulo 2 de Gênesis, onde você vai também ter aí a noção geral do nosso texto nessa noite. Deus, ele criou o mundo, ele criou tudo perfeito. Olhe para a criação. Gênesis 1:31 diz que tudo que Deus fez era bom. Gênesis 1:31 diz o seguinte aqui na minha Bíblia: então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era bom. Houve assim a tarde e a manhã, e foi o dia sexto. Outras versões, você pode ter a sua versão aí, está falando que viu Deus que era muito bom. Ou seja, tudo que Deus criou, ele criou em perfeição, pois ele é perfeito. O ser humano, ele é alvo do tão grande amor de Deus. Deus criou tudo e entregou tudo para a gestão do ser humano, porém, por desobediência, o ser humano perdeu essa autonomia. O homem foi criado com uma inteligência tão grande, onde ele criou, ele colocou, ele nomeou a criação de Deus, os seres viventes, né, os animais. E quantas vezes você não se viu nessa situação de desobediência e perdendo a sua autonomia diante das coisas que Deus criou, que Ele deu para você fazer? Sabe aquela velha frase no dito popular: o ser humano não sabe desfrutar da liberdade. Nós sabemos que a liberdade, ela é uma bênção de Deus. Mas, infelizmente, o ser humano, ele não sabe desfrutar dessa liberdade. Porque toda vez
que existe uma liberdade, o ser humano acaba fazendo coisas ruins, né? Porque ele vai fazer com o seu bel prazer. Isso infelizmente, é a natureza humana, a natureza pecaminosa. E outra frase: não use da liberdade para fazer libertinagem. E muitas vezes nós vemos isso acontecendo na vida do ser humano, onde ele usa a liberdade para fazer o que ele quer, para imoralidade sexual, para práticas que não são agradáveis ao Senhor, práticas que não são aquilo que Deus propôs ao ser humano. O fato é que todos os atos que cometemos, eles existem uma circunstância, uma consequência por trás. É a desobediência de Adão que gerou consequências para toda a criação. Naquele momento, Deus criou uma separação, pois Ele é santo e o ser humano tornou-se pecador. E o que é pecado? Eu gosto sempre de trazer a definição de pecado, aonde não é minha definição, tá bom? Não é minha definição, mas é uma definição que eu aprendi com... Eu não sei se foi o pastor Joel Barbosa que criou, mas eu aprendi com ele em uma das suas mensagens, quando nós estávamos em um acampamento. E eu lembro muito bem dessa frase, que pecado é tudo aquilo que eu penso, falo ou faço que desagrada a Deus. Desagradou a Deus é pecado. E Romanos 3:23, nós encontramos o seguinte: porque todos pecaram e separados e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. E quando o ser humano pecou, aconteceu um erro na vida dele, porque o projeto e a ideia de Deus para o ser humano é que ele fosse perfeito, para que ele mantesse essa perfeição criada por ele. Mas o homem pecou. Romanos 3:24-26, nesse contexto, diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Tendo isso em vista, tendo essa continuação, porque pecaram, mas nós somos justificados gratuitamente, pela graça. Nós somos justificados de graça. Nós não precisamos pagar ou fazer penitências. Não, é de graça. Mas essa graça é que abundou em nossas vidas. Porque existe um preço. E o preço quem pagou foi Jesus Cristo. A morte de Cristo foi substitutiva. Ela substituiu a minha morte na cruz. E tendo isso em vista, eu quero trazer a reflexão de 3 assuntos nesta noite. Primeiro, rever conceitos auxilia para um diagnóstico mais preciso. Nós precisamos rever alguns conceitos. O ser humano precisa sempre rever conceitos. Já disse o profeta que ele prefere ser a metamorfose ambulante
Por quê? É sempre rever conceitos. Rever conceitos. E o que é conceito? É um substantivo masculino, que é aquilo que a mente concebe ou entende. Uma ideia ou noção. Representação geral e abstrata de uma realidade. Então, nós temos que sempre avaliar os nossos conceitos. Eu posso dizer de mim. Há um tempo atrás eu tinha um conceito de vida diferente do que eu tenho hoje. E eu tenho certeza que você que é mais experiente passou por essa experiência também. E você que é novo, irá passar e deve passar. E nós que somos mais experientes, e olha que eu não sou tão velho, mas o decorrer da vida nos traz tantas experiências que nos faz rever vários conceitos. E quando você rever conceito, vai auxiliar você ter um diagnóstico mais preciso daquilo que você precisa fazer para reiniciar a sua vida. Buscar o erro. Fazer aquela desfragmentação de disco que nós conhecemos na parte de computação. É você juntar as ideias, você ver aquilo que você precisa fazer e arrumar aquilo que foi errado. Entender o resultado do pecado é uma primeira peça nesse diagnóstico. Pois como entender que necessita tomar uma decisão oposta ao abismo? Interessante que na vida profissional nós nos deparamos com várias situações. E quando eu fazia o trabalho de consultor administrativo, a primeira coisa que a consultoria fazia era um diagnóstico. Conhecer a empresa, conhecer todos os processos, para saber aonde estavam os gaps, onde estavam os erros, para poder fazer uma reinicialização naquilo que era necessário. Mapear os processos, iniciar um processo novo, para poder chegar aonde a empresa quer chegar. Assim é a nossa vida. A cada dia nós precisamos fazer um diagnóstico, um autodiagnóstico. Irmãos, é muito difícil fazer uma autoavaliação. Só na dependência de Deus. Sabe por quê? Porque nós temos um orgulho. Nós somos orgulhosos e aquilo que nós fazemos, muitas vezes a gente imagina que é o que é certo. Pois eu que escolhi. Mas eu quero aqui dizer que você precisa entender. Ser humilde ao ponto de reconhecer que você também erra. Porque nós temos isso conosco como um alto ego, aonde o nosso egoísmo faz com que nós pensamos sempre que nós estamos corretos. Quando um computador ou celular ou até mesmo uma Smart TV, ela dá problema, o que nós fazemos? Nós precisamos reiniciar para que a performance daqueles aparelhos eletrônicos possam ser restauradas, por exemplo. Rever conceitos nada mais é que buscar esse boot na mente, onde auxiliará a entender qual o real motivo de estarmos aqui. As situações da vida nos deixam cegos e acabamos não enxergando aquilo que é essencial para a nossa vida, que é responder a pergunta: por que estou aqui? Eu só consigo fazer essa pergunta e analisar se eu fazer o diagnóstico preciso, revendo os meus conceitos. À medida que o tempo vai passando, nós vamos conhecendo pessoas diferentes, nós vamos tendo experiências diferentes, nós vamos vendo situações acontecerem, pessoas sendo injustiçadas, pessoas agindo com justiça,
pessoas desanimando, pessoas retornando ao aprisco do Senhor, muitas coisas acontecendo. Mas por que Deus fez o homem? Para eu ter essas respostas, eu preciso fazer esse diagnóstico preciso. Por que Deus fez o homem? Deus fez o homem, Deus fez o ser humano para o louvor da sua glória. Deus fez o homem para louvar ao Senhor. Deus fez o homem para mostrar a sua grandeza. Deus fez o homem para o louvor da sua glória. Certa música que traz essa frase, ela continua: mas este homem preferiu não dar louvor à sua glória. Deus preparou Jesus Cristo para mostrar ao homem que ele deve ser glorificado. E hoje é através da pessoa de Jesus. Deus deseja que todos venham a arrependimento. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. Então se arrependa daquilo que você caiu. Eu não sei o que você tem passado. Eu não sei o que você tem pensado. Eu não sei o que você tem feito. Lembre-se, tudo que eu penso, falo ou faço que desagrada a Deus é pecado. E de repente você está nessa ação, nas 3 ações. Reveja. Reconcilie-se com Deus. Reconcilie-se com Deus. Deus enviou Jesus para salvar a todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todos. Nós lemos aqui em João capítulo 1, veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, esta é a bênção de Deus. Sem um diagnóstico preciso, dificilmente eu entendo para onde estou seguindo e quais os resultados das minhas ações. O salário do pecado é a morte. Então, este é o salário do pecado. Não estou falando aqui que você já se entregou a Cristo e que você vai pecar e vai para o inferno. Não, não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas a palavra de Deus diz que quem é de Deus, eu vou ler no final da mensagem, na conclusão. Quem é de Deus, quem se entregou a Cristo, quem é de Deus não vive pecando. Agora aquele que vive pecando é do diabo. Entende? São ações que mostram o fruto da árvore. Reveja seus conceitos. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Essa é a bênção de Deus, porque Deus preparou tudo. Já lá no Éden, Gênesis 3,15, quando fala que Deus preparou a semente da mulher para vencer a morte, vencer a serpente. Desligando o serviço. Então, você está no ponto-chave de reiniciar a sua vida. Segundo, então, primeiro, rever conceitos auxilia para um diagnóstico mais preciso. E segundo, entender os resultados das próprias ações ajuda a escolher qual caminho a tomar. Você precisa seguir um caminho. Existem 2 caminhos. Existe o caminho de vida e existe o caminho de morte. Você que vai escolher. Eu não posso escolher por você. Mas ainda há tempo de uma conversão. E o que é conversão? Conversão é você mudar totalmente o seu sentido de direção. Isso é uma conversão. Não é simplesmente uma curva, mas uma conversão, voltar para o caminho que você mudar totalmente o seu caminho. Segundo a terceira lei de Newton, aí os cientistas de plantão,
Toda ação correspondente a uma reação, toda ação correspondente a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. Na física, isso é muito aplicado e provado numa bola, por exemplo, que você joga no chão e ela sobe, porque a ação há uma reação. E na física isso então é bem real. Mas, porém, não obstante, na maioria das nossas ações, essa lei aplica-se também. Não tem aquela velha frase, gentileza gera gentileza? E quando nós agimos com brutalidade com as pessoas acabam também fazendo a mesma coisa conosco. A palavra de Deus diz, Jesus Cristo diz para a gente amar os nossos inimigos, não devolver, né, o mal com o mal, mas e sim com o bem. Amém, isso é real. Jesus disse isso. Mas na prática, como tem acontecido? Precisa entender que dependendo do que eu escolher na minha vida, isso pode trazer efeitos perenes e, por que não dizer, para a posteridade. Irmãos e amigos, você que está aí nos assistindo, muitas coisas acontecem nas nossas vidas por resultado da nossa decisão lá no passado. Aquela decisão que você tomou errada, sabe? E você acaba levando isso para o resto da vida. Aquela pessoa que você se relacionou, que você não deveria ter se relacionado. Aquele amigo que você deu toda a confiança e que Deus estava falando para você não confiar e você foi de olhos fechados. E que te trouxe consequências ruins. Aquele dia que a sua mãe te falou, não vá meu filho, não vá minha filha. E você desobedeceu e foi, e acabou acontecendo coisas ruins. Eu sofri um acidente, foi em 1999, de moto, acho que foi isso, 99. Aonde pessoas falaram, olha, não vá, tá chovendo, eu estava de moto. Não vá, tá chovendo. E eu, como um bom teimoso que sou, eu falei, não, eu vou. Eu combinei e o combinado tem que ser cumprido. Eu defendo isso, que o combinado não é caro. E acabei me acidentando no caminho, quase vindo a óbito, mas Deus foi mais poderoso do que a morte, como Ele sempre é. E Ele tem um plano na vida de cada um de nós. Mas eu poderia ter ouvido a voz, aquele conselho. Mas, meu amigo, minha amiga, determinadas escolhas que eu faço são repassadas a todos que estão ao meu redor. Minha família, meus amigos. Então, lembre-se de rever os seus conceitos e fazer um diagnóstico mais preciso. Saber aonde você está errando e busque acertar. Porque as suas decisões, elas têm consequência. E quando você decide fazer algo que Deus se agrada, fazer aquilo que Deus te fez como propósito, você é bem-sucedido. Eu quero contar aqui uma fábula, uma história que tem sobre o título Árvore Confusa. Era uma vez um belo jardim.
E nesse jardim tinham várias árvores, como macieiras, laranjeiras, flores. Tinha ali a roseira, girassol. Tudo era alegre, tudo era alegria nesse jardim. Com exceção de uma árvore que estava profundamente triste. Porque ela não sabia quem ela era, nem o que tinha de fazer. Ela não sabia, ela estava triste. Ela estava querendo viver uma vida alegre, mas ela não sabia como ser alegre. A macieira lhe disse então para ela que era muito fácil fazer saborosas maçãs. Por que ela não tentaria? E aí a roseira chegou para esta árvore e disse o seguinte: não escute a macieira. É melhor produzir rosas. Não vê como elas são tão belas? A árvore confusa, cada vez mais desesperada, tentava tudo o que lhe sugeriam. Porém, como não lograva ser como as demais, ela se sentia cada vez mais frustrada, cada vez mais triste e confusa. Um dia chegou ao jardim uma coruja e, ao ver o desespero dessa árvore confusa, exclamou: não se preocupe, seu problema não é grave. Muitos seres sobre a terra o têm também esse problema, mas é fácil resolver. Então somente não dedique a sua vida para ser como os outros acham que você tem que ser. Seja você mesma. Conheça a si mesma e ouça a sua vocação, a sua missão nesta vida. Mas aí ela ficou mais confusa. Como assim, coruja? Ser eu mesma, conhecer-me, vocação, missão, o que é isso? Perguntava a si mesma também a árvore confusa, quando de repente uma doce voz ecoou no seu interior. Você jamais dará maçãs, porque você não é uma macieira. Nem irá florescer a cada primavera, porque você não é uma roseira. Você é um carvalho. E o seu destino é crescer forte e majestoso. O que lhe propiciará dar abrigo aos pássaros, sombras aos viajantes e beleza à paisagem. Essa é a sua vocação. Muitas vezes nós nos pegamos querendo ser o outro, querendo fazer aquilo que o outro faz porque ele faz bem feito. Mas não é a nossa vocação. A partir desse momento, a árvore confusa não se sentiu mais em confusão. Ao contrário, se sentiu forte e segura de si mesma e se preparou para ser tudo aquilo para a qual foi criada e continuou a crescer. E aí o jardim ficou completamente feliz. Qual é a sua missão? Qual é a sua função? O que eu tenho que fazer? O que Deus preparou para mim? Eu vi que nesse período de pandemia, muitas pessoas encontraram a sua vocação, encontraram o seu chamado, porque estão fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus criou ele para fazer, ela para fazer. Então, lembre-se, você precisa tomar a decisão correta. Imagine se aquela árvore tomasse a decisão de continuar querendo ser roseira ou continuar sendo macieira, ela não ia ser nada, não ia chegar em lugar nenhum, não ia fazer aquilo que ela foi criada para ser. Existe uma necessidade espiritual que só podemos entender se o Espírito Santo de Deus tiver autonomia em minha vida. Entender que sou um perdido, pecador, me faz entender que preciso de um Salvador, pois a consequência da vida me leva à separação eterna se eu viver longe de Deus. Entendido isto, eu tenho dois caminhos
duas decisões que irão me proporcionar o resultado da minha decisão. Vida ou morte, como eu disse no início aqui da mensagem. Bênção ou maldição. Amar ou odiar. Ser filho de Deus ou ser filho do diabo. Eu escolho. Deus me fez com livre-arbítrio. Eu posso escolher o que ser. Ser ou não ser? Eis a questão. E aí, você quer ser filho de Deus? Então siga as orientações que eu vou passar aqui neste momento. 1 João 3, 7 e 9 diz o seguinte: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Em outra versão diz que não vive cometendo pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Interessante que o profeta Joel, ele disse o seguinte, Joel 2,32, ele fala sobre aquilo que iria ser, aquilo que iria vir. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Deus te chamou. Deus preparou toda a humanidade, é um predestino. Deus predestinou toda a humanidade a que vivesse com Ele. Existe um conceito que é necessário nós entendermos, que a predestinação ou um predestino é uma passagem que Deus deu na mão do ser humano, lá no Éden, e que ele preferiu trocar o destino. E o ruim é que essa troca faz com que as coisas aconteçam e às vezes até demorem para acontecer por causa dessa consequência. Mas Deus predestinou toda a humanidade para a vida eterna, porque Ele quer que todos venham ao arrependimento para a salvação. Em Atos 2:21, houve ali o cumprimento da profecia de Joel. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Invoque o nome de Deus, invoque o nome de Jesus, invoque o nome do Senhor e será salvo. E como resultado, olha só que interessante em Romanos 10:13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o resultado lá da profecia de Joel. Escolha o caminho que te traz vida, reinicie a sua vida. Apague o erro, peça perdão ao Senhor, porque sem perdão não há, ou sem arrependimento não há perdão de pecados. Então se arrependa daquilo que você tem feito, daquilo que te deixa longe de Deus. Reinicie a sua vida, porque 1 João 1,9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a injustiça. Confesse os pecados ao Senhor. Reinicie a sua vida. Terceiro e último ponto. No caminho correto, não há o que temer. Se você escolher o caminho de vida, você não precisa temer a morte, você não precisa temer nada. Por quê? Porque Deus está contigo. Amém? Deus está comigo. Deus está contigo. Ah, meus irmãos, como eu queria estar pregando essa mensagem com todo mundo aqui na igreja.
Empolgado, mas eu estou empolgado. Porque esta é a mensagem de vida. De vida. E confiança. Amém? Confiança. Eu ouvi um amém daqui. Eu ouvi o amém escrito. Amados, eu poderia ter gravado essa mensagem e passar ela gravada. Mas não é a mesma coisa. Porque o gravado qualquer hora você assiste. Mas eu fiz questão de vir até aqui para trazer o recado de Deus para o seu coração. E trazer isso em real time. Num tempo real. O caminho correto é estar ao lado do Senhor, aleluia. Estar ao lado do Senhor. Mas mesmo que o caminho correto, mesmo no caminho correto, é necessário entender que não basta estar no caminho, mas que preciso andar em obediência. Obedecer é um dos segredos. As bênçãos podem estar longe de mim por conta da desobediência, tanto às autoridades quanto ao Senhor. Obedeça. Às vezes as coisas estão preparadas para você, estão preparadas para mim, mas por causa da minha desobediência e rebeldia eu não recebo. Eu não sei o que pode ter acontecido no passado que eu não fiquei sabendo, mas quantas pessoas podem ter tido planos em minha vida, em me abençoar com alguma coisa e que eu não recebi por causa da minha desobediência, da minha rebeldia? Às vezes seu chefe está olhando para você e vendo o potencial para colocar mais responsabilidades sobre você, para que você cresça profissionalmente. Viu, Hermes? Às vezes tem essa possibilidade de crescimento e você perde porque você é displicente. Faça sempre o melhor. Na igreja o pastor está olhando para você, você está ali desenvolvendo o ministério, você tem coisas boas para acontecer na sua vida, mas você não sabe esperar, você é displicente, faz de qualquer jeito. Olha, eu quero falar aqui publicamente, para quem quiser ouvir, se você conseguiu ficar até aqui, esse momento, eu parabenizei o Lucas pelo trabalho que tem realizado com os jovens. E eu quero estar estendendo e compartilhando com os irmãos. Ele é bem tímido, né? E é bênção de Deus na vida dele. Assim como o pessoal aqui da técnica, Deus tem usado esses irmãos. E a pandemia veio para mostrar o potencial desses irmãos. Então, lembre-se, Deus quer te usar. Coloque-se à disposição desse Senhor. Tem aquela velha frase, né? Deus não usa os capacitados, mas capacita os escolhidos. Eu aprendi outra frase, eu não gosto de usar essa não. Eu aprendi outra frase com outro amigo meu, nessa minha caminhada ministerial, e que eu achei bem pertinente. Deus, Ele usa os disponíveis. Não adianta você ser capacitado e não estar disponível. Deus usa os disponíveis e capacita os disponíveis. Então fica disponível ao Senhor. Esteja disponível. Quem anda no caminho certo pedirá coisas certas. Fará coisas certas com aquilo que receber do Senhor. Esse é um dos motivos que João ter escrito as palavras em 1 João 3, 22 e 24. Então, o que João falou? O que João falou?
E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no seu nome, no nome do seu Filho Jesus Cristo. E nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos está nele, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 1 João 3, 22 a 24. Ei, jovem, tá ali, 17 anos, 18. Poxa vida, já vou poder dirigir. Deus, me abençoa com um carro, com uma moto. Poxa vida, mas você ainda não é habilitado. Olha que desgraça. O que aconteceu comigo. Eu tinha uma moto, com 17 anos, não era habilitado. Tudo torto. Mas Deus me deu um jeito. Graças a Deus, graças a Ele, eu não morri. Mas foi um baita susto para minha família. Graças a Ele, as sequelas ficaram poucas. Porque os médicos me desenganaram. Olha, não vai sobreviver não. E se sobreviver vai ficar bem ruim. Muitas sequelas. Mas para a glória de Deus, não de ninguém, glória de Deus, eu estou aqui, vivo, há 22 anos praticamente do acontecido. E muitas coisas aconteceram. Esta semana eu recebi uma resposta de oração, um testemunho que eu nem lembro qual foi o tempo atrás, já deve ter quase um ano. Uma moça estava desenganada pelos médicos, com estado já final. Os médicos chamaram os familiares e falaram o seguinte: olha, essa menina não vai sobreviver. Pode preparar as coisas aí, porque vocês vão ter que estar preparados para a morte dela. Um amigo meu, conhecido, um amigo meu, que trouxe esse caso para mim, pediu oração, e ele estava incomodado com essa situação e foi lá orar por essa menina. Ele não ouviu esta ideia, lembra da tempestade? Ele não ouviu a coisa negativa, foi lá, Deus mandou ele lá, ele foi lá, orou, leu a palavra. E ele estava com fé em seu coração que aquela menina seria curada. Irmãos, meus amigos, sabe o que acontece com o povo batista? É uma autocrítica, tá? Muitas vezes nós somos ateus acerca desse assunto. Nós muitas vezes não acreditamos no poder de Deus. Aquele homem foi lá, orou. E não é por causa dele, porque a ação foi de Deus. E essa semana ele me mandou, naquela época ele já falou, olha, ela será curada. E aí ela melhorou, começou os tratamentos, e essa semana ele mandou uma mensagem, olha, ela está completamente curada, glória a Deus. E aí? O que nós temos a dizer? Eu sei que a palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Muitas pessoas oraram por aquela menina sem nem conhecer, eu não conheço ela. Mas eu orei também, participei do grupo de oração por aquela moça. Também não foi minha oração, não. Foi o agir de Deus na vida dela. Às vezes você está passando por uma situação que é só Deus. Confie em Deus. Ore. Reinicie a sua vida. Reinicie os seus conceitos, reveja os conceitos. Ainda há tempo. Enquanto há vida, há esperança. A minha mãe não cansa de dizer isso. Por conta dos meus irmãos.
que cresceram conhecendo o Evangelho e se desviaram de forma que estão os dois presos. Em delitos, estão presos, encarcerados. E minha mãe ali sofrendo. Eles estão passando a juventude na cadeia. E minha mãe sempre fala, filho, enquanto há vida há esperança. A minha mãe não desiste deles. Olha, um pai, um irmão, desiste. Mas a mãe não. E Deus não desiste de você. Deus não desiste de mim. Deus não desistiu de mim. Eu poderia estar em outro lugar, mas Deus não desistiu de mim. Deus não desiste de nós. Quando tenho problemas que são irreversíveis, preciso reiniciar ou formatar a minha vida. E após essa reinicialização, eu preciso tomar um outro rumo. E o rumo correto. Eu sempre digo, tô ficando velho, porque velho fica falando de vida, né? Fica repetindo as coisas. Velho repete as coisas. Eu tô vendo que é verdade. E não é que eu só tenho isso para falar, mas é que eu sempre lembro. E Deus é glorificado por conta disso. Tantas decepções que nós passamos. Poderíamos estar fazendo qualquer coisa por aí, menos estar servindo ao Senhor. Mas eu não teria tomado o rumo correto. Muitas coisas vão acontecer e eu terei que me reinicializar todas as vezes, muitas vezes. E eu tenho que estar atento para não correr o risco de sair do objetivo. Deixar de olhar para Deus. Você também. Por que eu falo de mim? Porque eu estou querendo colocar você dentro da mensagem. Ficar algo intimista. Já estou concluindo. Se você conseguiu ficar até aqui, até esse momento, não vá embora. Ouça essa conclusão. Quando eu reinicio a minha vida, eu devo aplicar o seguinte cronograma. Eu tenho que fazer algumas coisas e, primeiro, rever onde eu errei. Lembra que eu falei aqui do ego? É difícil reconhecer o erro. É muito difícil reconhecer o erro. Seja com quem for o erro, ainda mais com Deus. Nós temos, olha, o nosso ego, mas ele tem que ser quebrado. Com humildade. Reconheça onde você caiu. Reconheça ao Senhor. Não reconheça para homem, não. Reconheça para Deus. Então, rever onde errei. Entender os resultados pelo meu erro. Tomar a decisão em andar no caminho correto. E andar numa vida de obediência. Por desobediência, a raça humana chegou onde está. Por desobediência, estamos colhendo os frutos doentes. Como diz o dito popular, quem planta, colhe. E o que você tem plantado? Nós colhemos aquilo que plantamos. Reinicie a sua vida. Ande ao lado do Senhor. Gênesis 3:23 é a consequência da desobediência ou um dos castigos pela desobediência. Reinicie, escolha e desfrute.